Eu sou o Rafael Bastos, estamos aqui no Conecon X 2025 e agora a gente está recebendo o Martésio. O Martésio é da CDM Contabilidade, acho que ele é um dos primeiros membros do Conecon e um parceiro de longa data. Inclusive, dá um grande suporte para o Conecon nas nossas mentorias, cede por muitas vezes o espaço para a gente poder realizar algumas atividades. Então, Martésio, muito obrigado por ter aceitado bater esse papo, obrigado por toda a contribuição que você tem trazido para o Conecon. É um prazer imenso estar aqui falando com você, né? E um prestígio muito grande para a CDM Contabilidade poder participar desse movimento em Ribeirão Preto e agora para todo o Brasil, né? Então a gente se sente muito especial estando aqui no Conecon mais um ano. Não, se sente não, vocês são muito especiais. A gente vê como vocês têm contribuído no mercado de e-commerce de Ribeirão Preto, através do Conecon muitas vezes. A gente tem vários colaboradores que participam das mentorias com a gente. Mas para a gente iniciar, conta para o pessoal quem que é o Martésio e depois quem que é a CDM. Afinal, você já tem um bom tempo de jornada aí, né? O Eduardo Martésio, né? Martésio, como eu sou conhecido. Eu sou contador, sócio da CDM Contabilidade, que esse ano está completando 75 anos. E aí, com esse projeto junto com o Econ, nós desenvolvemos uma área lá dentro da nossa contabilidade com essa especialidade de e-commerce para poder dar um apoio maior para o grupo do Conecon, para esse projeto maravilhoso, e também com os aprendizados que nós tivemos aqui com o Conecon desde 2018, a gente pôde também atender melhor os nossos clientes e disseminar o conhecimento aí em torno daquilo que envolve a contabilidade estratégica e principalmente na área tributária para todos que estão atuando nessa área aí do comércio eletrônico. Ô Martésio, e muitas vezes o trabalho contábil ele é um trabalho que acontece muito no bastidor. Então a pessoa às vezes tem um ponto de contato com o atendente, às vezes com o comercial, mas eles não têm noção do que está acontecendo lá, dentro do escritório. Então só para a gente ter uma dimensão, qual que é o tamanho da equipe de vocês hoje, que eu acho que isso é legal comentar. Bom, hoje a CDM Contabilidade ela está atuando com um quadro de colaboradores, 160 funcionários diretos, além dos nossos parceiros, né? Esses 160 são divididos em verticais, né? De forma que esses profissionais possam atuar da forma mais próxima possível do perfil daquele cliente que nós estamos atendendo. Para vocês terem noção, imagina, 160 pessoas na equipe. É muita gente, é muito colaborador. Sem dúvida, é um desafio gerir tudo isso. É uma grande conquista você conseguir formar um time desse. E aí a gente parte para o ponto do e-commerce. Por quê? Você que está assistindo a gente, se você ainda não descobriu, você vai descobrir. Contabilidade é uma parte extremamente importante do seu e-commerce. Tá? Pode ser, inclusive, um grande diferencial. Quando você começa a crescer, quando entra uma parte onde você tem que olhar um pouquinho melhor para o fiscal, para o tributário, é quase impossível. Você, vendedor, querer aprender a contabilidade, você precisa de um bom apoio. Você precisa de um bom escritório que te dê esse suporte. Às vezes não é uma pessoa, não são duas, é todo um time. E aí, Martésio, eu queria que você falasse um pouquinho aqui, para a pessoa que está começando no e-commerce, quais são os principais desafios iniciais que vocês recebem lá na CDM? Porque eu sei que tem muita gente que às vezes vai para uma contabilidade tradicional, às vezes o cara não tem experiência no e-commerce e quando vê, não foi tão legal. E vem com alguns problemas e procura uma contabilidade especializada. Como que é isso? Rafael, todo mundo quer vender pela internet, né? Já tem o desafio das plataformas, só que a pessoa, depois que ela começa a vender e sabe vender, aí depois vem a importância que é a parte tributária, que é a grande amarra do comércio eletrônico, né? Aí ele cresce um pouquinho, né? Que ele cresce um pouquinho e ele esquece de fazer uma avaliação se realmente ele está no caminho certo de ser uma microempresa, porque não significa que o fato dele ser uma microempresa é bom e é melhor do ponto de vista de lucro, né? E às vezes, se você deixar de observar o detalhe, às vezes você deixa de ter aquela margem líquida e o seu imposto está tirando o seu lucro, né? Então, os desafios da contabilidade é avaliar
esse cliente aí que está começando, qual que é o momento da contabilidade ser estratégica do ponto de vista tributário, né? Até do ponto de vista de mostrar para o cliente que às vezes é melhor ele sair do Simples Nacional, ele ir para um regime tributário que vai gerar um desafio administrativo maior, porém o ganho tributário que ele vai ter também é maior, né? E esse é o grande desafio aí das pessoas aí que começam e que precisam evoluir com a contabilidade estratégica. Legal. E pegando o teu gancho, é muito comum a gente ver empresas que começam a crescer no Simples Nacional, que é o regime de entrada para praticamente todas as empresas que abrem no Brasil. Aí ele tem dois caminhos. Ou alguns contadores orientam ele, abre um segundo, um terceiro, um quarto CNPJ, no nome de um terceiro também, que pode gerar alguns problemas, ou segura o faturamento para você não estourar o Simples. Gente, vocês vão deixar de vender, vocês vão deixar de ganhar dinheiro para pagar menos imposto? Acho que não faz muito sentido. E aí entra o ponto do que você falou. O escritório tem hoje várias vertentes, né, CDM, entre elas o tributário. Eu queria que você desse um exemplo de estratégia tributária, porque eu já vi, até em conversas com a Patrícia, se eu não me engano, em mentorias que a gente fez dentro do Conecon, que às vezes é muito possível você manter uma carga tributária muito interessante, estando ou num lucro real, ou mesmo num lucro presumido ali, só que trabalhando de uma forma mais assertiva, né? Fazendo declaração de tudo que entra, de tudo que sai. Então, eu queria que você desse um exemplo rápido, tá? Como que funciona uma estratégia tributária? Porque parece algo muito complexo e a execução mas você conseguiria exemplificar isso para quem está assistindo a gente? Bom, o empreendedor, a primeira coisa que ele fala é que não sobra nada. Eu vendo, trabalho e não sobra nada. Então a estratégia é a seguinte, ele não consegue vender mais caro, ainda mais no comércio eletrônico. Então ele não consegue colocar vamos dizer assim, o erro administrativo ou tributário no preço do produto. Ou seja, ele fazer a composição do preço de venda de uma composição de custo errado e ajustar o preço de venda. Não, quem ajusta o preço de venda é o mercado, na maioria dos produtos. Então, pegando esse gancho, que se ele fala que não sobra nada, às vezes não é que não sobra nada, sobra pouco. Então, a margem de lucro dele precisa ser otimizada. Então, se o preço de venda está certo, se o custo dele de compra está certo, se o frete está certo, então sobram duas coisas, que é o custo fixo, que ele vai ter que reavaliar se ele está sendo eficiente com a operação que ele tem, e aí sobra os tributos. E se a gente for pensar nessa parte tributária de uma empresa Simples Nacional, às vezes ele está no momento que ele está faturando ali 250 mil, 300 mil, que é um momento ali que ele tem que decidir se ele abre mais uma empresa ou se ele sai do regime tributário do Simples Nacional. É aí que entra a estratégia de avaliar principalmente o regime tributário do lucro real, colocando todos os elementos de recuperação de crédito e todas as estratégias de incentivo que às vezes a área dele tem, né? De redução de ICMS no estado que ele mais vende, criar inscrições estaduais de substituição tributária para ele recolher o tributo depois, para melhorar o fluxo de caixa dele, mas principalmente a apuração do lucro real, que poucas empresas de contabilidade trabalham corretamente com esse regime. Preferem dizer que é mais vantagem manter uma outra empresa Simples Nacional. Só que o crescimento não permite você fazer isso. Você vai ficar por conta de gerenciamentos por fora, às vezes o empreendedor acaba arriscando vender até sem o documento fiscal, né? Então ele não consegue fazer um planejamento estratégico para um crescimento, para ele faturar depois 500 mil, 1 milhão, e ele sempre fica preso com aquela mentalidade de que ele não pode crescer porque senão o regime tributário e os impostos engolem ele, né? Então, a estratégia tributária de você fazer um bom planejamento tributário que, de fato, mitigue os riscos, né? Ou seja,
não ficar abrindo aí vários CNPJs, porque você pode ser fiscalizado, em algum momento o fisco dizer que aquilo é tudo uma coisa só, né? Que vai despersonificar aquela pessoa jurídica que constituiu ali 1, 2, 3 CNPJ, você criar um passivo oculto, ou seja, um problema grande para o seu futuro. Então, acho que vale a pena fazer um bom planejamento tributário, à risca, né? E de forma que te apresente uma redução na sua carga tributária. Ao invés de você recolher 10% no Simples Nacional, você tem como recolher isso ou uma carga tributária menor num outro regime mais interessante, por exemplo, o lucro real. Pessoal, até para você que está assistindo, existe muita questão de recuperação de impostos. Se quiser saber mais isso, até vou falar no final para você passar como que a gente encontra a CDM para te perguntar, mas que é muito importante. Você pode falar, não, isso não tem nada a ver. Se você tem várias empresas no regime de Simples Nacional e o fisco pega isso pode gerar grupo econômico, né, uma identificação de grupo econômico, isso pode te gerar um grande problema de você ter que pagar algumas cargas retroativas, além de multas, e se o teu enriquecimento de capital, então, eu compro uma casa de 40 milhões, mas minha empresa não me dá isso. Até você provar para a Receita que aquele dinheiro é teu, que aquele dinheiro é legal, de alguma forma, porque não é porque está sendo feito de uma forma diferente, isso é muito complicado e pode trazer vários problemas. Então é importante prestar muita atenção nisso também. Eu vi muita gente tendo problema com isso recentemente. Martese, a gente tem visto um certo terrorismo com vários temas. Teve o tema do Pix, que preocupou muita gente, né, por causa das declarações e tudo mais. Sempre, tudo que envolve contábil gera alguma preocupação, e a gente está ali quase chegando numa época da reforma tributária. E tem um pessoal que vem tacando terror, que já vem assustando, e a pessoa fica assustada e nem sabe direito o que é. Vocês já estão colocando o pé nessa parte da reforma tributária? Como que a CDM está vendo isso? É muito importante entrar nesse tema agora, né? A reforma tributária, da mesma forma que tem esse terror aí que o pessoal está colocando, né? É possível interpretar de outra forma, que vai tornar o jogo mais justo. Então vamos dizer que tem uma galera que empreende aqui em São Paulo e que não tem acesso a consultorias ou não estão dispostos a correr riscos maiores, né? Por exemplo, de criar um CNPJ lá no Espírito Santo, que é um dos paraísos fiscais do Brasil. Então, a reforma tributária, se ela for compreendida, ela vai ser uma oportunidade para o jogo ficar mais justo, principalmente para o pequeno empreendedor e o médio empreendedor. O que nós temos feito? Um trabalho de conscientização nesse momento. Nós já fizemos 13 encontros com clientes e convidados de clientes, e também não clientes, estudantes, outros profissionais da contabilidade, para essa conscientização do tema da reforma tributária. Então, da mesma forma que tem essa situação desse terrorismo, é para chamar para o jogo, né? Então, aqueles que compreenderem e já começar a calcular a rota, vai sair na frente. Porque a reforma tributária, vamos dizer assim, que é um oceano azul também de oportunidades. Então, vai nivelar o jogo. E importante destacar que aqueles microempreendedores que hoje têm uma vantagem competitiva em relação ao DIFAL, que ele não paga na comparação com as empresas que não são optantes pelo Simples Nacional, vai deixar de existir essa questão do DIFAL. E aí, microempresa? É com você também. Você tem que olhar para a reforma tributária, porque ela está chegando aí, 2027. E também esses fornecedores aí que são meio de cadeia, que são Simples Nacional, aqueles que revendem, eles não vão ter mais os créditos, por exemplo, de PIS/COFINS. A empresa lucro real não vai se creditar mais do PIS/COFINS de um fornecedor optante pelo Simples. Só vai acreditar daquele pedacinho pequenininho que ele paga dentro do Simples. Então, a microempresa que for começo de cadeia produtiva, meio, ele vai ter que rever o seu planejamento, senão ele realmente vai sair fora do mercado. Esse pessoal que vende sem nota, né, e o revendedor vai estar de olho no crédito dele, que vai se aproximar de 28%. Então, a CDM Contabilidade vem promovendo esses encontros, esses workshops, conscientizando a galera até em escolas,
outros públicos, né? Nós tivemos semana passada em Barrinha, vamos estar em Barretos, agora em junho, até o encontro em Sertãozinho aqui, que é o papel do contador também, social, disseminar a informação para chamar o empreendedor para o jogo, mostrar para ele que ele precisa começar a reagir agora e de forma estratégica. Então, além de ser um terrorismo que alguns fazem, eu prefiro afirmar que é uma oportunidade para o empreendedor que está ligado no detalhe. Então, enquanto outros vão estar dormindo, quem tiver acordado vai sair na frente. Excelente essa visão. É difícil você ver pessoas que realmente conseguem trazer algo que pode ser muito pesado para algo que, pô, pode ser um grande diferencial. Vamos tornar isso um pouco mais leve? Vamos junto? É muito interessante. E aí, para quem quer encontrar a CDM, quer bater um papo, como que a gente encontra vocês aí na internet? Nós estamos presentes no LinkedIn, no Instagram. Qual que é o nosso Instagram mesmo? Volta lá, estamos presentes. Estamos presentes no Instagram, @CDM Contabilidade, e também o LinkedIn, Facebook. Mas no nosso site, na nossa página, é possível se inscrever para os encontros da reforma tributária que eu comentei aqui com você, Rafael. Excelente. Martese, muito obrigado pelo papo, obrigado por ter batido esse papo com a gente aqui, obrigado por participar sempre do Conecon, acreditar no projeto, tem crescido, graças a Deus, cada ano mais aí. É um grande prazer ter você com a gente, viu? Muito obrigado. Obrigado, Rafael. E obrigado a você também que assistiu esse episódio. Clica aí no curtir, se inscreve no nosso canal. Um forte abraço e até o próximo.